10 anos depois eu tô aqui de novo na frente do pai, hoje eu posso dizer meu amigo, aquela época recém a gente tinha começado uma ligação, mas hoje é meu amigo, apoiador, enfim, uma pessoa da qual eu tenho muito carinho, pai Marcelo de Oiá. O que mudou nesses 10 anos, meu pai? Mas mudou tanta coisa, tanto que vocês nem imaginam. Mas a gente continua a mesma pessoa, né? Os laços de amizade são os mesmos, o carinho e o respeito, né? Que isso é importante. Isso aí. Naquela época que eu vim aqui pela primeira vez, né, a gente falou muito sobre a sua história mesmo. Sim, né? Então, para fugir disso, porque quem quiser pode procurar, claro, e lá nas redes do Kizomba, que está lá, minha primeira entrevista com o pai Marcelo. Mas vamos falar do agora, né? Sim. Como é que você, no sentido geral da religião, tudo muda, o tempo todo no mundo de uma forma muito rápida, né? Sim, rápida mesmo. Falando de 10 anos só mesmo, o que você acha que mudou na religião de 10 anos para cá? Eu acho que falta assim, um pouquinho mais da humildade em relação às pessoas, por causa que devido a esse amplo, né, como eu digo, essa ampla planilha de babalorixás e alorixás, né? Então, essa mutação, uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô ali, depois eu volto para cá, depois eu volto para lá, a procura de alguma coisa. Acho que as pessoas estão sempre à procura de algo, mas que não é encontrado dentro da religião, e sim dentro de si. Né? O respeito, o carinho, a luta, o foco, a fé. Então, as pessoas hoje elas estão muito pela visão, o pai Marcelo tem hoje a casa das Maria, eu vou para a casa dele, porque daqui a um pouco eu também vou ter uma casa só de Exu. Não, isso é uma luta, isso é uma caminhada, isso aí é juntar dinheiro, isso é trabalhar de domingo a domingo, não ter cansaço, tô aqui, eu tô no Uruguai, tô no Gentil, tô na Espanha, vou para Portugal. Então, isso faz com ter essa modificação. Então, para mim, nesses 10 anos que mudou muito na religião, é esse foco. Antes eu pensava muito na minha família, né, em relação aos meus filhos e aos meus netos. Hoje eu vejo que é tudo muito maior, que daí vem os netos, vem os bisnetos, tataranetos, e aí vem uma família incontável que tu tem que estar em cima, cuidando, porque daqui a pouco, por um acidente, alguma coisa, tu pode destruir um castelo feito de concreto, como se fosse um castelo de areia. A gente vê uma ânsia das pessoas de um crescimento e também de uma exposição, né? Sim. Qual é o limite? Que tem um limite para isso, para exposição? Em que momento se deve parar para pensar? Sim, eu acho assim, que a gente, claro, hoje tem todas as mídias, entrevistas, jornal, foto, tem agora muito usado essas chamadas online, atendimentos, né, que daí a gente atravessa às vezes, até o mundo tá aqui, tá jogando pro Japão, jogando nos Estados Unidos, mas eu acho que nós devemos sempre estar os pés no chão em relação a isso, porque a qualquer momento a gente pode se perder em relação, e até mesmo saber separar a parte espiritual da vida particular. E hoje eu vejo muito as pessoas, porque nós somos sacerdotes, somos pais, temos mães, aí não podemos ter uma vida pessoal, a gente não pode beber, não pode separar, não pode casar, e daí, às vezes, é o mesmo Face, e às vezes coloca alguma coisa no Face, no Instagram, alguma coisa, e aquilo ali vira como se fosse o geral, que todos os batuqueiros são assim, que todos fazem algumas coisas positivas, negativas consigo mesmo e com o próximo, e não é, nós somos seres humanos que a gente sabe dividir, mas também temos que saber dividir a parte espiritual, o que a gente pode divulgar e o que a gente não pode divulgar. E como eu sempre digo, existem nações e eu respeito cada preceito de cada nação. Não existe um preceito só para todas as nações. Não, eu sou contra algumas coisas me disserem, como dizem, falam, que o Egum é universal. Não, o Egum, a palavra Egum, sim, é universal. Mas existem preceitos, existem formas, existem formas de cultos. Então, esses cultos têm que ser respeitados dentro daquela nação e tem que ser encaminhado conforme aquela nação. Porque não adianta tu ser encaminhado de uma outra forma se teu orixá não vai aceitar aquela reorganização e aquele encaminhamento. Então, o que eu vejo hoje é a procura de falsos sábios, né? E eu acho que existe tantos babalorixás maravilhosos, tantas pessoas antigas, tantos jovens que estão à procura desses fundamentos, desses preceitos da verdade da religião, e não só dessa maquiagem que fala que o batuque é só a festa. E até mesmo como eu digo, quando as pessoas vêm na minha casa, que me acompanham aqui o dia a dia, venham passar uma tarde comigo, tomar um café, ver como é que é o atendimento, ver a cozinha de religião, como é que é feito, ver um serão, ver um cruzamento, ver, né, que são horas de trabalhos sem parar.
dentro de um ritual, para depois chegar, como eu digo assim, naquela foto em relação ao quarto santo florido, todo mundo bem vestido, arrumado, as meninas cansadas, mas bem maquiadas, porque a maquiagem transforma a pessoa, né? Cansada e um sorriso aberto, mas não sabe que são às vezes 20, 30 dias que estão ali cansados. Então o batuque tem que, se entrar, tem que entrar com amor mesmo, amor e fé. Sim. Hoje nós estamos aqui na 12.597, esse endereço é conhecido, mas agora tem a Casa das Marias, né? Sim. Que é a casa da Padilha. Que é a casa dela. Todos deverão sua visita, eu sei, vou pagar. Lá na Casa das Marias já caiu boi. Sim. Aqui nunca caiu. Não. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Primeiro, o porquê disso, e depois sobre a questão da fala, né? Uhum. Não dita como fundamento, mas da fala das pessoas de que o orixá deve receber mais do que o Exu. Né? Como é que o senhor faz essa contraposição e me explica por que teve que separar, que o Padilha teve que sair daqui para ganhar um boi dela? Exatamente. Então, a Maria Padilha, né, ela foi feita pelo pai Robson, né, há mais de 30 anos, e depois eu vim a receber a incorporação de Maria Padilha na casa do pai Edson de Corcunda, na Rua Bracianza, aqui embaixo, próximo à minha casa. Com o tempo, eu migrei para a faca da Mãe Ieda. E a Mãe Ieda, como todo mundo sabe, é a rainha, né? Nossa rainha maravilhosa do boi. Então a Padilha já entrou tendo esse axé na casa, porque eu ganhei a faca de boi do meu padrinho, que é o pai Robson. O pai Rude de Xangô, de Maria Padilha, que todo mundo conhece, a Padilha do Salto, né? A Padilha do Caixão, aqueles rituais todos que ela faz anualmente, né? Uma pessoa maravilhosa. Eu já tinha a faca de boi quando foi para a Mãe Ieda, ela foi só mesmo rebatizada novamente. Aí a Mãe Ieda deu a liberação para que a Padilha fizesse já os rituais, por causa que já tinha uma boa caminhada, tinha aprendido os rituais sendo feitos como ela faz dentro da casa dela, nada muda, né? E aqui nós tínhamos limitações, tipo, em dia de obrigações, a Mãe Ieda é feita uma mesa, né, como tudo faz tradicional, ali o Exu come, aquela mesa fique, durante a semana, durante vários dias, às vezes de 7 a 14 dias, vai sendo trocadas as mesas, povo cigano, povo de almas, cruzeiro, sucessivamente. E aí aqui não tinha como deixar essa mesa, porque a dona da casa, a Mãe Ançã, não deixava, ele jogava, disse, não, faz a mesa, levanta, vai para as casinhas e vai tocando os rituais. E aí chegou a hora do boi, né? E a Mãe Ançã, ela não tem esse axé de boi, nunca pediu, também não almeja esse axé, mas a Padilha teria que continuar essa caminhada dela em relação ao boi. E aí ela disse, então eu vou ter que comprar uma casa para mim, para poder fazer esta obrigação, para a continuidade dessa obrigação, e também para os seguidores, porque eu digo assim, Exu não tem filhos, né? Exu tem seguidores, né? Nós somos mentores de espíritos encaminhados. Então, ela correu daqui, correu dali, e apareceu essa oportunidade, através da Carla, né? A mãe carnal do pai David, que era a proprietária da São Cristiano 64, que já foi do pai Luiz Carlos, a casa ficou 14 anos, né? Passando por 2 ou 3 compradores, não conseguiam ter a continuidade da espiritualidade dentro daquela casa. Aí eu fui, gostei da casa, entramos num acordo, acertamos, fomos pro cartório, recebeu o dinheiro, tudo certinho. Começamos durante 1 ano a reformar a casa, mas depois de 3 meses fazíamos os primeiros rituais já lá dentro. Logo após, ainda tinha alguns elementos que tinham que ser tirados da casa. Esse foi também um intuito que eu joguei, depois chamei, pedi para a mãe Carla se ela podia, né, junto comigo, ela foi, conversamos tudo, que tinha que levantar um balé que tinha na casa, né, de orixá. E nunca tinha sido levantado, apenas, acho que, alimentado conforme as pessoas que compravam. Acho que não era nem de religião, era só de Exu, então alimentava. E ela, provavelmente, a proprietária que tinha alimentado. Daí conversamos, ela foi conversar com o babalorixá dela e filho, né, e eles foram lá e levantaram. A partir do momento que levantaram aquele balé, as coisas modificaram do dia para a noite. Porque, tipo assim, eu pintava uma parede branca, no outro dia chegava lá, a parede estava preta. Abria uma porta, o controle abria com a chave, daqui a pouco as luzes começavam a apagar e acender. É isso que eu ia lhe perguntar sobre isso também. O senhor chegou aí lá quando era a casa do pai Luiz? Sim, claro. E ali onde o senhor faz, ali naquele espaço, era o Salão da Mãe Oxum, né? Teve algum cuidado que o senhor teve, fora agora o senhor me contou essa questão do balé, Sim. Um outro cuidado que o senhor teve para fazer essa modificação espiritual daquele lugar? Claro, até mesmo porque quando nós fizemos a primeira sessão, nós cantamos para todos os donos, né, daquela casa, né, que foi Exu do Lodo, e a esposa dele, para podermos entrar daquela casa. A gente fez uma sessão em homenagem
aos ex-donos da casa. Logo após, a gente fez uma doutrina que o salão onde era da Mãe Oxum, lá seria um salão para agraciar e agradar aos babalorixás e as pessoas, como se fosse uma parte para a festa, onde as mesas, cadeiras, decoração, para foto, tudo. Uma sala de recepção. Lá, de recepção. Lá em cima não tem nenhum ritual de Exu, naquela parte, né? Só na parte de baixo toda, a parte dos fundos e as outras festas tradicionais. Tanto que onde era o antigo quarto santo, que tem até hoje lá, com as partilheiras e as portas de acrílicos, quem for filho sabe como é que é lá dentro, foi conservado para guardar todas as funções de toalhas, decoração, tudo organizado naquela parte. Então a gente não usa lá para nenhum ritual de quimbanda. Até mesmo quando saiu a festa, algumas pessoas, né, falaram, não preciso nem citar nomes, as pessoas sabem que falaram, que achavam que era um desrespeito a Maria Padilha estar sentada num lindo trono, tirando fotos onde era o quarto de santo. E eu deixei bem claro, se as pessoas quisessem imacular aquele local e até a casa, que juntassem os 400 mil reais, que durante 14 anos a casa ficou pulando de uma pessoa para outra, vende, revende, não termina de pagar, pega a casa de volta, poderiam ter comprado e continuado e fazendo até um centro histórico, né, que foi uma pessoa muito antiga, mas como eu comprei então daquela casa, eu faço rituais que a mim pertence, sem denegrir a imagem de ninguém, sem denegrir o local, porque até mesmo a comunidade era muito coligada ao pai Luiz Carlos, e hoje é muito coligada a mim, até mesmo por benefícios, por ajuda, quando tem sessão eles estão lá, quando teve reforma era vizinho prestando uma coisa, era vizinho prestando outra, eles entrando para se lembrar, senhoras muito velhinhas do bairro, que eram filhas dele, que hoje não fazem mais religião, ou estão em outras ruas, sempre quando tem algum ritual, tem sessão, elas vão lá para tomar um passe, para ajudar, para até perguntar se precisa carregar alguma coisa para um lado para o outro, se precisa de uma vassoura. Então a comunidade aceitou muito a minha chegada, porque ele sentiu essa falta e essa necessidade de ter ali um local de oração. Tanto que quando tem um boneco negro que ele fez, né, que é um marco da casa, um registro, a primeira coisa que a gente fez foi reformar ele todo, porque tem os olhos vermelhos, que eles não acendia, e as pessoas fazem ele como centro de orações e pedidos. E as pessoas dizem, eu nunca tire essa imagem que para nós é tão importante na comunidade. E foi uma das coisas que eu, quando eu entrei na casa, eu disse que não iria tirar, que não iria fazer nenhum ritual ali, apenas a gente oferta algumas ofertas para Exu embaixo dessa imagem, mas não tocamos em rituais em relação à lavação com cachaça, com champanhe, com sangue, nada disso é feito. É feito, tá ali, foi o que foi deixado na casa. Então, se é uma referência para o bairro, não poderia desmistificar esta parte. Perfeito. Para a gente encerrar, eu já estive muitas vezes aqui nesse período, mas claro, fazendo referência à primeira vez que eu estive, a casa aqui está toda mudada, tem outros cômodos, né? Agora tem mais a Casa das Marias. O que mais o pai Marcelo almeja? Né? Ou o senhor deixa a vida levar? Né? Mas, tem alguma coisa que o senhor ainda quer conquistar aqui, que não conquistou? Eu acho que não. Nesses quase 40 anos dentro dessa religião, né? Trabalhando com honestidade, com simplicidade, sem extorquir ninguém, né? Eu acho que eu já tenho tudo que o meu orixá poderia me dar, tudo que o meu trabalho poderia ser uma pessoa. Se eu quiser ir para um lugar, eu vou. Se eu quiser comprar um carro, eu compro. Se eu quiser comprar um imóvel, eu compro. Tanto que eu tenho 11 imóveis comprados, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, né? E como eu sempre digo para as pessoas, para os babalorixás novos, meus amigos que às vezes estão conversando comigo, juntem dinheiro, vão lá, dão uma entrada, parcelem, pega aquele imóvel, bota para alugar, é uma renda que vocês vão ter extra. A gente nunca sabe o dia de hoje, o dia de amanhã, né? Mas como eu digo, como a gente tem um encaminhamento, então vai ficando aquela imagem, não, vamos lá no Pai Marcelo tirar uma orientação, vamos lá dar uma jogada. Eu sou uma pessoa muito reservada, então as pessoas que vêm na minha casa também, eu não tenho essa intenção de a pessoa sair daqui, amanhã eu estou falando que esteve aqui jogando, para mim é indiferente, porque eu tenho mais que pensar no meu dia de amanhã. Então, eu não almejo nada a mais do que eu tenho, acho que conservar aquilo que eu tenho, e se eu for merecedor de algo a mais, o orixá com certeza vai me dar, né, com as bênçãos do Oxalá e do Menchu. E para encerrar, o que cabe no balaio do pai Marcelo? Cabe amizade, cabe carinho, cabe pessoas, né? Cabe os orixás, cabe os exus, cabe os caboclos, cabe os eguns, cabe os ancestrais, cabe nossos guias espirituais, né? Mas não cabe tudo, cabe a fartura, também
cabe dele a miséria, porque da miséria a gente pode transformar numa fartura, né? Ajudando o próximo sempre através da nossa espiritualidade. Perfeito. Obrigado, Pai Marcelo, pelo seu tempo, pela sua amizade. Coisa né? boa. Vamos ficar aí com umas imagens aqui da casa da Mãe Oiá. Jaro, jaro,